Olha essa pergunta da Marilene. Doutora, não consigo entender porque sou tão legal com ele, ajudo em tudo o que posso, tentando ser reconhecida e receber afeto de volta, mas acabo recebendo só migalhas. O que eu faço? Como vai você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse programa Doutora Beth Esclarece. Esse assunto te interessa? Então fique comigo. Bem, para começar a responder a pergunta da Marilene, temos então que entender um pouquinho de como funciona um condicionamento, que a gente chama de condicionamento pavloviano. Então, como é que se condiciona? Como se programa uma pessoa para ter um determinado comportamento? Então, eu vou explicar aqui as bases, depois a gente volta para a pergunta da Marilene especificamente. Então, tudo surgiu, Pavlov foi um cientista que fez uma experiência bem interessante. Ele pegou um cãozinho e colocou a comida e percebeu que o cão começava a salivar pelo cheiro da comida. Resposta natural do cão, a gente chama de uma estimulação natural. Você coloca a comidinha e o cão então começa a salivar. No segundo momento, ele pegou um cãozinho, colocou a comida e ao mesmo tempo em que ele colocava a comida, ele tocava um sino ou uma campainha, tanto faz. Essa campainha a gente chama de um estímulo neutro. Por quê? Porque não é natural que um cão salive se escutar uma campainha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Bom, então ele fez isso várias vezes. Toda vez que ele colocava o cãozinho, colocava a comida, ele tocava o sino ou a campainha. E o que ele foi fazendo com isso? Ele percebeu que depois de um certo tempo, o cão começava a salivar somente com o ruído da campainha, independentemente de ter aparecido a comida. Então isso significa o quê? Que ele condicionou o cão a salivar com o barulho da campainha. O estímulo neutro, que foi a campainha, acabou sendo condicionado nesse cãozinho. Isso, claro, foi uma revolução dentro da psicologia, isso levou a vários outros estudos. Então a gente percebe o quê? Que foi criado nessa situação com o cãozinho uma resposta que é irracional, porque não é uma resposta natural, é uma resposta que não tem nenhuma lógica em si. Começou-se a estudar como é que funciona o ser humano, então a gente nota que no ser humano também a gente pode fazer condicionamentos. E na fase de infância é onde isso mais costuma acontecer. Já que estamos falando da infância, vamos lá. Na infância, o normal seria que uma pessoa recebesse afeto, atenção, admiração, os elogios dos pais ou figuras de autoridade dela, sem ter que fazer nada, porque afinal é a função dos pais oferecer todo esse arcabouço de condições para a criança ter uma possibilidade de se desenvolver de maneira saudável, feliz, para ter sucesso na vida e autonomia. Mas o que acontece é que em muitos momentos isso não acontece, ou isso não acontece de maneira natural. Então o que acontece com uma criança que percebe que não recebe aquilo que ela precisa e ela realmente necessita daquilo, não é uma questão de escolha. A criança depende dos pais para se desenvolver bem. A criança percebe que se ela começa a beneficiar esse pai ou essa mãe, ela começa a receber a recompensa que ela queria, do afeto, do amor, da aproximação, do amparo. Na repetição dessa situação, esse comportamento nela fica condicionado. Então ela se condiciona a ser legal, uma criança boazinha, uma criança que ajuda os pais, etc., para receber o afeto deles. Dessa maneira, essa criança acaba criando uma crença de que ela não merece naturalmente ser amada e que ela precisa fazer coisas para receber o afeto do outro. É como se ela tivesse que fazer aquele comportamento de beneficiar os pais, de qualquer maneira, para conseguir a comidinha. Se a gente pensar no cãozinho, a comidinha que ela precisa. A questão é, na infância podia até funcionar essa estratégia, mas na vida adulta as coisas mudam. Na vida adulta pode acontecer exatamente o contrário. Por quê? Porque você desrespeita uma lei dos relacionamentos que é fundamental, que é a lei da reciprocidade. Então, como é que funciona essa lei? Se funciona assim, eu dou e eu recebo. Isso é a regra de um bom relacionamento.
Então vamos imaginar a situação. Por exemplo, da Marilene, tá? Começando a voltar na pergunta dela. É claro que a gente não sabe muitos detalhes, mas ela iniciou o relacionamento com seu namorado, marido, não importa. Ela já vem com essa crença de que ela não merece ser amada. Que ela precisa fazer algo, precisa beneficiar essa pessoa para que ela venha a merecer ou venha a receber afeto. Ela começa se doando bastante. Isso é muito comum na dependência emocional, vocês, se são, sabem o que eu estou falando, né? O que acontece com isso? Ela começa passando a mensagem para o outro de que ela se sente feliz em fazer assim. Ela se sente feliz em doar bastante. E de que o outro é muito importante para ela. Se ela está se mostrando feliz, está se doando tanto, ele sente que ela está garantida como uma conquista na vida dele, uma conquista afetiva, então ele não precisa fazer mais nada. Ele passa a diminuir a atenção e afeto. Gente, vamos lembrar uma coisa. O ser humano, ele coloca geralmente a sua atenção naquilo que é um problema para ele. Em coisas que estão resolvidas, ele não coloca atenção. Vamos chamar ele de João, tá? O João tem a nova namorada, que é a Marilene. E ela se mostra feliz, doando um monte para ele e mostrando que ele é muito importante para ela. É uma questão resolvida. Ele não precisa se empenhar nesta relação. Então, o que acontece? Ele diminui a atenção dele, o afeto nessa situação, e vai colocar a atenção dele em outras questões, sei lá, a vida profissional, outras situações da vida dele. Só que, na hora que ele diminui a atenção, é como se tocasse a campainha na cabeça da Marilene. E aí, tocando a campainha lá, significa o quê? Que ela precisa fazer alguma coisa, que é o condicionamento dela, fazer mais por ele, beneficiar ainda mais essa pessoa para poder receber o afeto, que é o que acontecia quando ela era pequena. Só que nessa situação com o João, quanto mais ela se doa, mais ela dá garantia para ele de que ela está firme e forte nessa relação. Então ele se sente muito seguro. Então esta segurança do parceiro, quer dizer, ela está comigo, eu não preciso me preocupar, eu não preciso fazer mais nada porque ela está comigo. Então quanto mais ela doa, mais segurança ela dá para ele, de que ela está com ele. Inclusive, ela começa a passar a mensagem para ele de que ela precisa dele. Por isso que ela se doa tanto, porque ela quer conquistá-lo, porque ela precisa que ele esteja com ela. Então, o que vai acontecendo cada vez mais? Que ele vai se doando cada vez menos. Conclusão, Marilene condicionou o João a dar cada vez menos nessa relação. Porque quanto menos ele dá, mais ela dá. Gente, o cara é inteligente. O cara percebe o quê? Eu não preciso dar nada e quanto menos eu der, mais ela me dá. Porque mais ela fica desesperada para me conquistar e o condicionamento dela vai funcionando a ponto dela cada vez dar mais com aquela ideia de que ela vai receber a comidinha. Por isso, ele vai dando o mínimo que pode só para manter essa relação e aí ele vai dando migalhas. E olha só, pelo que a Marilene diz, ela continua com ele. Então, se um homem, ou qualquer um na relação, pode ser um homem, pode ser uma mulher, dá migalhas e o parceiro continua com ele, o plano dele é perfeito, gente. Imagina, eu não invisto quase nada e a pessoa me dá um enorme retorno. O plano dele é perfeito. E o plano da Marilene? Um lixo, não é? Um lixo por quê? Porque não funciona para ela, porque ela não se sente feliz. Então, porque ela faz para receber, não é uma doação ao Léo, né? Não é uma doação por generosidade pura. Não, ela faz para receber, como ela mesma disse na pergunta. Então, gente, o que fazer com isto? Situação complicada, não é? Primeiro, descobrir se você foi condicionado a isto, a essa doação exagerada, essa doação desmedida para o outro e perceber nesta relação atual qual é a sua campainha. O que a pessoa faz ou a pessoa deixa de fazer que toca aquela campainha na sua cabeça e aí te deixa insegura e você passa a aumentar ainda mais a sua doação para ele ou para ela. E percebendo isso, inverta a sua resposta. Para inverter essa resposta, óbvio que não é uma coisa simples, porque dá medo. A pessoa pensa assim, se eu der menos, aí que ele vai dar menos ainda. Esse é o raciocínio comum e não é verdade. Porque se a pessoa inverter a resposta e der menos, o outro não vai se sentir tão seguro,
nesta relação, tão seguro de que já a conquistou, que ela é uma conquista garantida. Então, se ele não se sente seguro, pode ser que ele comece a doar de volta, a prestar atenção nela. Opa, o que está acontecendo aqui? Por que ela não está mais doando tanto? Por que ela está colocando foco nela em outras coisas e não em mim? Funciona inverter a resposta. Mas, para fazer isso, a pessoa precisa trabalhar esse medo. Trabalhar, basicamente, uma coisa que é chave, que é o seu merecimento de ser amada ou amado, sem ter que fazer tanto assim para receber. Tá? Então, voltando aqui na nossa lei principal dos relacionamentos, respeite completamente a lei da reciprocidade. Isso é fundamental. Ou também chamada de lei do investimento e retorno. Você investe e espera o retorno. Não veio, você investe menos e não investe mais. Veja, vamos pensar, você está fazendo um investimento financeiro. Ué, se você investe coloca lá R$1.000 no investimento e ele te dá um retorno ruim, você vai colocar mais 1.000 ou você vai diminuir? Ou até não vai investir? Então, gente, vamos usar a nossa cabeça, a nossa racionalidade, porque o condicionamento ele acontece de uma maneira completamente automática, a pessoa não percebe que aquilo não é um método inteligente e continua fazendo, só porque foi isso que ela foi condicionada, isso que ela aprendeu a fazer. Ficou claro para vocês? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário para a gente responder, porque esse é um tema bem importante. Espero então que você tenha aproveitado esse conteúdo, dê o seu like e aproveita para se inscrever no canal e também clicar naquele sininho para você receber, não para você condicionar alguém, mas para você receber as notificações dos próximos vídeos. Se você ainda não conhece o meu livro dentro da área da codependência, que é Juntos Porém Livres, veja aí na descrição do canal de como adquiri-lo. Foi uma delícia conversar com você hoje, tudo de bom, beijos!